Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé a fé, onde obras de justiça, juntamente com a fé, caminham lado a lado. A necessidade de perseverarmos segundo a fé opera em nós. A Bíblia diz: demonstrai-vos pelo vosso bom proceder, como ouvintes e praticantes da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da qual nós apoiamos o nosso entendimento do alto, da origem. Aquele que no seio do Pai foi gerado Cristo, o ungido de Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, fez grandes sinais e maravilhas, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, com um corpo ressurreto, da qual disse: não me detenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará o outro advogado, conselheiro, aquele que vós lembrareis de tudo que eu vos disse. A palavra da qual ele disse, por esta palavra vós já estáis purificados, mas nem todos, porque ele sabia daquele que havia de o trair. A Bíblia diz, ele mesmo disse: não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Sabemos daquele também que o negou antes que 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro, que se achava que estava pronto para o segui-lo. Sabemos de Saulo, quando recebe o chamado, Jesus disse: tu verás quanto deve perecer por conta do meu nome. Sabemos que existe uma prova, se não submetidos à prova, como sereis aprovados. Mas depois de aprovados, perseveramos segundo manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, porque nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas sim contra os principados e as potestades, e nós os vencemos segundo o amor opera em nós, segundo a benignidade, porque se utilizarmos segundo ódios e dissensões, segundo práticas mundanas, o espírito mundano, estamos sujeitando novamente a um jugo desigual. Estamos novamente sujeitando a um jugo do pai da mentira, do qual é assassino desde o princípio. Aquele que persevera militando segundo o Espírito de Cristo, ele não volta a atividades civis e nunca, e muito menos, ao jugo do opressor. Ele não permite que a sua boca seja utilizada pelo adversário, e quanto mais o seu corpo, porque ele se consagra, ele, como Jesus disse: se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos, perseverai nas mesmas obras. E assim nós andamos segundo ele opera em nós, fugindo de toda vanglória que é maligna, como ele sempre nos ensina a forma de fugir da vanglória que é maligna. O servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus. Mas depois de fazeres tudo, fazeis para serem vistos pelo Pai que os galardou. Considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Porque tudo ele executa em nós. Se não fosse pela sua misericórdia e benignidade, se não fosse pelo teu zelo e pelo teu cuidado, nada somos, nada podemos. A Bíblia diz: aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que tiver de gloriar, glorie antes em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. A sua graça nos basta. Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 10 em diante, a Bíblia nos diz que todo dever do homem consiste em temer a Deus, em guardar os seus mandamentos. Diz que o pregador procurou palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único bispo,
pelo único pastor. Só há um bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros e muito estudar enfado é de carne. Na verdade, os livros já estão escritos, já estão finalizados. Cabe a nós, de Gênesis a Apocalipse, estudá-los. Cabe a nós receber por revelação aquele que nos ensina as Escrituras. Porque é justamente pela revelação, é por conhecer plenamente a verdade, segundo aquele que é a plenitude do Deus Altíssimo, que o inimigo não rouba a verdade em nós, porque através desta revelação nós permanecemos segundo a verdade, não adentra-se segundo mentiras, não cortamos todo o laço e despedaçamos toda seta. De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aquele que guarda o bom tesouro em seu coração, ele tira do seu coração seu bom tesouro. Assim nós perseveramos, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer sejam bom, quer sejam má. Tudo que foi dito nas trevas, tudo que foi dito nas recâmaras, nos quartos, é revelado no alto dos telhados. Dele não se permite zombar. A qualidade das obras é provada pelo fogo. E ele disse: eu vos batizarei com espírito e com fogo. E o fogo é como o crisol é para o ouro e para a prata. O fogo refina, como sabão de lavandeiros, que seria nos últimos tempos, os filhos de Levi seriam purificados, santificados. Temos que ter a veste dos santos. A vestimenta dos santos não está relacionado com as vestes que usamos segundo o padrão deste mundo, mas as vestes que a palavra do Senhor nos diz está relacionado às obras. A veste dos santos são as obras de justiça. Adão e Eva, quando estavam nus e ainda não tinham transgredido, eles não se envergonharam, mas quando comeram do fruto da ciência do bem e do mal, da qual lhe era ordenado para não comer, eles se viram nus, envergonhados diante do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos tempos alguns estariam correndo com os vestidos levantados até o pescoço. A sua nudez seria exposta publicamente à vergonha, por não ter perseverado segundo os atos de justiça, por não estar exercendo a imparcialidade da qual ele segue segundo as virtudes, segundo a sua justiça e equidade, na imparcialidade, exercendo o direito. E se assim nós declaramos que o seguimos, temos que andar nas mesmas obras. Jesus disse: todo aquele que crer, que o confessar publicamente que o Pai me enviou, assim ele é aquele que o envia também para anunciar as verdades, da qual é possível prolongar os seus dias para que vão bens e longos nessa terra e ainda alcançar a salvação e a vida eterna, porque em nós já não há condenação. Ele é aquele que nos retira toda acusação de nós. Nós estamos livres, segundo o mundo, mas também estamos como escravos em Cristo, porque usamos somente aquilo que nos é lícito, porque nem tudo nos convém. Utilizamos aquilo que é para edificação pessoal e exortamos mutuamente para a unidade da fé, porque é necessário que todos unanimemente perseverem segundo a santidade, segundo aquele que tiver ainda santificando, santifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se enquanto há tempo. Mas a Bíblia nos relata também do joio, o ministério da iniquidade, que permitiu entrar
o espírito mundano, o espírito faccioso, divisões, brigas, dissensões, como ele nos disse ontem, a sua alma abomina aquele que esparrama contenda entre os irmãos, e dele não se permite zombar, né? Tudo aquilo que plantares segundo a carne, segundo a corrupção, segundo o espírito faccioso, colherá para a ruína, para a destruição. Ele nos diz por esses dias, as muitas amizades levam à ruína. Temos, além de um irmão, um amigo na diversidade. Ele sim é fiel, ele sim é aquele que prometeu e cumpre as suas promessas em nós. Tornamos a própria, quando ele está em nós, tornamos a própria luz. Deus é luz, Jesus Cristo é a luz, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, e os homens, amantes de si, amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Como aqui nos diz, o pregador procurou achar palavras agradáveis, retidão, palavras de verdade, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, alguns, quando ouvissem a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos, porque não iriam suportar a sã teologia de Cristo. A Bíblia nos diz, Jesus disse aos discípulos: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderias suportar. Assim como Paulo disse, ainda tenho que vos discorrer segundo princípios fundamentais, embora vós há tempo já estáis, mas estão como meninos. Desejai antes um puro alimento espiritual, a fim de crescerdes e comer a carne, segundo aqueles que alcançam a plenitude de Cristo, de Deus através de Cristo. Mas muitos são impossíveis haver compreensão segundo a verdade, porque somente aqueles que exercitam a fé e adicionam as virtudes à nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, perseverando segundo as obras de justiça. Temos que estar vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e noite, porque quando assim procedemos, exalamos o bom perfume em Cristo. A Bíblia diz que os ímpios, aqueles que vivem na impiedade, nas obras de injustiça, até mesmo suas orações são abomináveis diante de Deus. Mas aqueles que perseveram segundo a humildade, sem se gloriar, a Bíblia diz que lá do alto ele inclina os seus ouvidos e ouvem as nossas súplicas. Os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, somos um culto racional, ofertando ações de graças através das boas atitudes. Demonstrai pelo vosso proceder, se é que vós ainda o tenhais. O bom proceder que só é possível através do Espírito de Cristo, através do manejar da palavra como ouvinte e praticante, ouvindo as advertências do Espírito Santo, porque quando assim procedemos, permanecemos no caminho, porque muitos são que se afastam do caminho. O caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho do qual ele disse que seria estreito. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, e nós, se ele está em nós e nós nele, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós. Nada temeremos, porque o amor do qual é o amor verdadeiro, que o seu Espírito testifica ao nosso pneuma, o fôlego de vida lança fora todo medo que pressupõe castigo. Não estamos mais no madeiro, porque aquele que é pendurado no madeiro, aquele que está segundo a lei, que tropeça em muitos pontos e não e acaba estando acometido de desobedecer a todos os mandamentos, mas e se torna maldito. Mas nós
tornamos a própria bênção por estar segundo a graça que opera em nós, ainda que se tropece em algum ponto, ele nos justifica, sua graça nos basta. Seguimos santificando e purificando pelo meio de lavar da palavra, que é a água que é viva e eficaz. A água transformada num vinho novo, vinho definitivo, do qual ele demonstrou através do milagre em Caná. E assim, testificando que a água, espírito e sangue é um só. Palavra, espírito e sangue é um só. A água que é a palavra, que é viva e eficaz. Assim, quando ele estava no Getsemane e ali eram momentos de treva, onde em extrema agonia ele suava como gotas como que de sangue, e orando em espírito, testificando que o verbo que se fez carne, que é a água transformada no vinho definitivo, o sangue, e orava em espírito. Assim, quando o soldado perfura o seu lado com a lança, a Bíblia diz que jorra água e sangue, testificando mais uma vez quando ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, recebe o meu espírito. Mais uma vez, ele confirma, testifica que é um só, a água que é a palavra que é viva e eficaz, o sangue e o espírito, do qual sem o sangue não há expiação, não há remissão pelos pecados. Só há um que nos pode redimir, do qual ele disse que é mais fácil dizer os seus pecados lhe são perdoados, ou levanta-te e anda. E ele diz, para que vós saibais que também o Filho do Homem tem poder para perdoar os seus pecados, levanta-te e anda. E assim, ele é aquele que nos redime de todas as nossas faltas. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Fartos aqueles que têm sede de justiça. E assim nós perseveramos em mais um dia, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.